Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam tendo um domingo maravilhoso, abençoado por Deus. Meus amigos, eu confesso para vocês que eu não resisti. E eu fui até lá ao YouTube, né, na página do Ciro Gomes, assistir o tal debate com o... Dizem que é humorista, eu não sei se é, porque eu nunca ri com nenhuma piada dele, nunca me fez rir, então na minha concepção de humorista eu tenho o Chico Anísio, eu tenho, na época, os Trapalhões, na época quando eu era criança era muito bom, eu achava eles humoristas. Esse tal Gregório do Vivier, que eu acho que muita gente nem sabe quem que é, eu não tenho ele como humorista, mas dizem que ele é humorista. E ele então foi fazer um podcast lá com o Ciro Gomes, lá na página do Ciro Gomes, uma página chamada, acho que é o quadro lá, né, o Ciro Gomes chama de Ciro Games. E aí o Ciro Gomes mostrando ali aquela jovialidade, falando ali para os jovens, né? E ele então leva para conversar o Gregório do Vivier. E o Ciro Gomes, ele mostra ali que ele ainda não abriu mão de ser candidato e ele inclusive afirma lá. Eu não vou colocar todas as partes aqui, vou colocar algumas partes que eu achei mais interessante. Mas ele fala que ele derrota o presidente Bolsonaro. Ele é o único que pode derrotar o presidente Bolsonaro. Segundo ele, Lula e Bolsonaro são iguais. Mas eu vou colocar algumas partes aqui para vocês que eu achei muito interessante. Dá só uma olhadinha. Nós sabemos que o Ciro Gomes é aquele esquerdista mesmo, esquerdista raiz, aquele esquerdista antigo, né? E o Gregório do Vivier é aquele cara que fica lá no apartamento de luxo, lá no Leblon, puxando o seu baseado e algumas outras coisinhas mais, né? E falando, né? Criticando, chamando o presidente de bozo, e gritando fora Bolsonaro e essas coisas aí, né? Que nós sabemos o que é, né? Esses artistas, né? Que são viúvas da Lei Rouanet. Nós sabemos muito bem quais são os seus reais interesses. Mas vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhada em algumas partes deste vídeo. A minha grande angústia existencial é ver o nosso país indo para o brejo e a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto como vocês estão fazendo. Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar o Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. Tá. O Lula teve os processos anulados. Ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Desculpa, isso é mentira do PT. Para você. Eu não sou Isso Lula. É mentira do PT e você está fazendo umas jogadinhas ensaiadas aí que são más. Não é esse o meu estado de espírito. Meu estado de espírito é conversar, irmão. O que você está insinuando? Eu estou insinuando exatamente isso que eu acabei de falar. Não fui insinuante, não. Eu acho que você está fazendo jogada ensaiada e ficou tenso desnecessariamente. Exatamente. Eu acho que está escrito aí na tua mesa. Eu acho que está escrito aí na tua mesa, deve ter umas 10 pessoas trazendo papelzinho aí para dizer, fala isso agora, fala isso aqui. Tudo bem, irmão. Eu queria ver que Tudo bem, volto a te dizer. Casa aqui. Porque... Cadê? Aqui na mesa? Aqui. Eu queria muito que você... Não, isso é tão irrelevante. Não tem ninguém te dizendo, fala isso agora. Fala o papelzinho, não sei o quê. Não tem ninguém te falando. Aqui tem. Aqui tem. Isso não diminui ninguém, não, pai. Isso não diminui ninguém. Aqui não diminui ninguém. Então, você acha que foi 55%? Você da onde? É um candidato. Eu não. Você tem que saber lidar com isso, bicho. Eu não tenho, por acaso, assessores. Disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Por que você, por exemplo, fala que eu tirei meu papel agora é sair de ser candidato e depois de trabalhar para o Lula aplicar meu projeto? Tenha paciência. Essa eu achei uma franca piada. E você se ofende com isso. Que eu devia... E aí o papel de vocês, o meu não é esse. Eu não estou, olha só, eu não estou nem um pouco ofendido com isso. Eu continuo mantendo minha posição. Eu queria falar com todos que estão vendo que eu acho realmente que a democracia no Brasil está passando por um aperto sem igual. Eu não vivi os tempos da ditadura, mas eu sinto que nessa... Nós estamos juntos nessa. A questão é como é que a gente encara isso. Então, rapaz, e eu acho... levando o povo com tudo ou nada? Cara, e se o Bolsonaro ganhar no primeiro turno? Quem vai ganhar no primeiro turno? Onde que você viu isso? O Lula tem 44%. Você sabe das coisas com tanta certeza, esse ramo meu, irmão. Em maio de 2018, ninguém dava a menor bola pelo Bolsonaro. Ninguém. Olha quem ganhou a eleição. Impagável a cara do tal humorista
quando o Ciro Gomes diz que o Lula é um corrupto e que ele não foi inocentado, como afirmou e como afirma todos esses esquerdistas aí o dia inteiro, né? Todos os dias eles afirmam isso. Que o Lula foi inocente, que o Lula é inocente. Ele é inocente porque o Supremo Tribunal Federal disse que ele é inocente e a ONU disse que ele é inocente. Nem o Supremo Tribunal Federal afirmou que o Lula é inocente, que não tinha condição, as provas eram sobradas, como alguns juristas disseram, né? E não tinha como dizer, não, aqui não tem provas e o Lula é inocente. Então o que eles fizeram? Uma manobra para anular os processos, porque, segundo o Fachin, não era lá em Curitiba que o Lula deveria ter sido julgado, e sim em Brasília. E aí os esquerdistas ficam bradando aos quatro ventos que o Lula é inocente. Depois vem um comitê da ONU, formado por um bando de esquerdistas, entre eles a Michelle Bachelet, amiga do Lula, e dizem que o Lula não foi julgado por um juiz imparcial. E aí, mais uma narrativa. A ONU disse que o Lula é inocente. Não disse. Nem foi a ONU que se pronunciou. Foi apenas um comitê, um pedacinho da ONU, formado por um bando de esquerdistas. Mas vamos continuar aqui, que ainda tem coisa interessante dessa conversinha entre os dois esquerdistas. É preciso a gente ter muito cuidado em manejar essas contradições. A gente não pode ser muito apressado nesses truques, que o Lula é mestre, é o campeão de truque. Ele acaba fazendo um cara como você achar que ele é a única solução do planeta. Isso é patológico, irmão. É doente. O Brasil não precisa de salvador da pátria. A gente precisa de um novo projeto para o país. Um dos problemas que eu acho que você está cometendo, com todo respeito, que eu queria apontar, é superestimar o Lula. Você acha que foi o Lula que articula tudo. Então, é o Lula que articula, por exemplo, você fala que essa coisa de eu ter ido para Paris é uma fake news do Lula. O Lula estava preso, eu falei no dia... Eu vi, inclusive conheço a pessoa que te encontrou em Paris, no metrô, com jornalistas lá, ótima, e eu vi no mesmo dia e falei, isso é um absurdo, tal. Não foi o Lula, e não é uma fake news. Então, tem tão pouco é uma fake news, nem tão pouco foi o Lula. Mas para você, tudo é uma fake news do Lula, tudo é o Lula no Lula. Como é que você sabe disso? Eu entendo Como é que você sabe? Eu conheço o Lula há 35 anos de perto. Eu conheço o Lula há 35 anos de perto. O Lula não tem escrúpulo de nada, irmão. Não fala isso, cara, porque você vai se arrepender, sabe? Porque o Lula vai te chamar para mim. Eu conheço o Lula há 35 anos. E vai ser constrangedor você aceitar esse ministério do Lula. Então, eu, ministro do Lula, mas nem a pau, Juvenal. Eu, ministro do Lula. Olha, eu espero muito proteger o Brasil desse desastre, mas o que vocês, lulistas, estão preparando agora foi irônico. Não. Vou desfazer. Desculpa, errei. Fui eu, agora foi o fígado. Eu quero ficar com o coração permanentemente. Então, os lulistas são apaixonados, são absolutamente iguais aos bolsonaristas. Não fala isso. Iguais, os lulistas. Não fala isso. Não. Agora, desculpa, eu não vou confundir o Chico Buarque com o bolsonarista. O Chico Buarque é Lula raiz. Sim. Mas o Chico Buarque tem um olhar que é o seguinte, corrupção, todo mundo eu não sou. Sabe, fazer conchavo com o Centrão e se acertar com os banqueiros, o Chico acho que nunca parou para pensar sobre isso. O Lula anunciar que nós estamos nos livrando do Bolsonaro, ok. Porra, eu luto diariamente, você diz que eu ataco o Lula, não tem um ataque ao Lula que eu não sento o pé no Bolsonaro, inclusive para não deixar ele ficar com uma frase inteira minha que não tem a desqualificação. Aí sim... Calma aí, deixa eu só encaixar uma errata aqui. Eu nunca tinha visto, mas esse ano você usou sim o termo corrupto, você usou o termo, inclusive, deve ter isso daqui em algum lugar, que eu não quero parar para procurar, mas você usou esses termos precisamente... Não. Eu considero o Lula um corrupto. Eu considero o Lula um corrupto. Assim, e sei bastante bem o que eu estou falando. Eu, por exemplo, fui a ele pessoalmente dizer, Lula, você não pode entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque se você entregar, ele já está dando as cartas por intermédio do Michel Temer, lá na Câmara Federal, eu era deputado. E se você entregar, ele vai subornar a maioria dos deputados e vai entrar na linha. Não vou fazer, seu filho da puta, não sei o quê, papapá. No dia seguinte entregou. O Lula deu um contrato de R$1 bilhão. Deixa eu te dar os números. R$1 bilhão sem licitação para o Eunice Oliveira. Desculpa. Você está querendo fazer com que você quer debater com o Lula por procuração. Eu não tenho procuração do Lula, Ciro. Não, eu sei que não, irmão. Eu sei que não, porque eu queria debater. Ele te atende, quando sair da lua de mel, em algum momento vai te atender. Isso daí é típico do que vai acontecer nas ruas do Brasil. Isso é típico. Na hora que o Bolsonaro estressar, porque isso aí tudo não vem pela minha boca. Isso aí vem tudo pelo bolsonarismo, mas vem com casque tudo. E aí vai acontecer, sabe o que na rua?
a meninada, o idealista, os intelectuais vão todos encolher. Você agora encolheu, você não acha que tem a procuração. E eu não acho que você tem a procuração, não. Eu estou explicando por que eu critico o Lula. Então, eu estou criticando o Lula porque eu atribuo a ele, Lula, a tragédia que o país está vivendo. Tá, aí porque você ele deu ensejo ao Bolsonaro. Aspas, manchete da Veja. Nunca mais faço campanha para bandido. O termo bandido... Eu não faço mesmo. Mas não faço mesmo. Eu sou obrigado a fazer campanha para um cara que eu considero vivamente um cara que é o responsável pela tragédia do Brasil? Cara, eu acho, sinceramente, porque, olha só, primeiro, a tragédia do Brasil não dá para botar nas costas do Lula mesmo, não dá, brother. A gente está com o Bolsonaro, não dá para botar... Não, cara, eu sou candidato, deixa eu lembrar para você, eu sou candidato, eu quero livrar o Brasil dos dois. Mas mais do que isso, eu quero livrar o Brasil de um sistema econômico que é o mesmo, Gregório. Meu irmão, ouça, não precisa discordar de mim. Não, eu sei. Flutuante, superávit, meta de inflação, é o mesmo projeto do Fernando Henrique, do Lula e do Bolsonaro. Nós temos que nos livrar disso. E o mesmo modelo de governança política, sabe, que prostrou a sociedade brasileira nessa mitologia de que ou você governa com os bandidos e loteia o Brasil com a corrupção e vira testa de ferro de ladrão, como o Lula virou. Estou fazendo venialmente. Ou você não governa. Eu fui ministro do Itamar não governou com bandido, não, rapaz. E aí, tem preço a gente ver a cara do tal humorista quando o Ciro Gomes afirma na cara dele que o Lula é um corrupto e que ele jamais aceitaria um ministério. Nós sabemos que não é bem assim, né? Que depois que passa as eleições, se o Lula chegasse de ganhar, que não vai acontecer, né? Nós temos visto aí que até os institutos de pesquisas já estão começando a adequar os números, para a hora que chegar mais próximo da eleição, mostrar realmente que o presidente Bolsonaro vai ser o eleito, vai ser reeleito, né? E nós sabemos muito bem que o Ciro Gomes é da mesma panelinha do Lula. Nós sabemos muito bem disso. E quando chega na hora, ele larga todas essas bravatas dele e ele vai cair no colo do Lula. Isso não vai acontecer porque ele não vai ser eleito. Talvez até nem candidato ele será, porque a hora que ele vê que ele vai tomar uma sova nas urnas do presidente Bolsonaro, ele não vai querer passar por essa humilhação, ele vai inventar uma desculpa qualquer e não vai ser candidato. Isso é um fato. Mas é impagável a gente ver esses dois, né, se degladiando ali. A gente tem que torcer para que eles briguem mais, né, para que eles conversem mais, aí em público, né, mostrando pela internet e mostrando as verdades, né. O Ciro Gomes falou ali algumas verdades na cara do Gregório do Vivier. A única verdade que ele não disse foi quando ele disse que Lula e Bolsonaro são iguais. Aí não dá para concordar, né? Porque o Lula é um bandido, né? Um ladrão, um criminoso. É um criminoso que deveria estar na cadeia e só não está por causa daquela manobrinha dos companheiros do STF. Então, meus amigos, eu peço a vocês que observem aí. Se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários. Diga aí o que vocês acharam dessa brilhante conversa entre os dois esquerdistas. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.